No duelo do Galo com o Peixe, o resultado é um empate amargo para os dois. E depois da vinheta a gente conversa um pouco mais sobre o jogo. E aí, gurizada? Eu acho que não tem ninguém feliz hoje, cara. Nem Santos, nem Atlético, ninguém tá feliz com esse resultado, porque esse resultado não resolve a vida de ninguém. Eu acho que até pro Santista sai com um gostinho um pouco melhor pelo contexto do que se desenhou o jogo. O atleticano deve estar saindo puto pra caralho. O atleticano não tem nada para se pegar nesse jogo. Mas é isso, vamos tentar destrinchar um pouco o jogo, algumas ideias, o que eu... Acho que primeiro tentar desenhar um pouco o que o Sampaoli, recém-chegado ao Galo, tentou desenhar. Um Galo com bola, né? O Galo era isso aqui com bola hoje. Mudou um pouco, porque, por exemplo, contra o Cruzeiro, eu vi um 3-2-5 com um Fausto entrando entre os zagueiros. Hoje acho que já foi diferente. Hoje o que a gente tinha? Hoje eu tinha, na minha visão, era um 3-1-4-2, né? Tu tinha Rony e Hulk como uma dupla de ataque. Aí tu tinha Arana vindo de fora para dentro, jogando nesse entrelinhas, com o Coelho aberto. O jogo passado o Coelho tinha sido um ala, basicamente. Tinha jogado sem um lateral, o Coelho tinha sido ala. Do outro lado, tu tinha a mesma situação, tinha a situação parecida, tu tinha o Scarpa por fora e o Alan Franco jogando por dentro, jogando na entrelinhas, com o Fausto aqui, Natanael, Alonso, acho que é Alonso e Lianco. Isso aqui era o desenho, o Santos num 4-4-2, marcando em bloco médio, às vezes é bloco alto. Né? Mas, sim, o Galo que se propõe a ter posse, né? O São Paulo gosta muito do time que tem posse, não conseguiu reter essa bola em nenhum momento. Né? Ele ficou muito preso, não conseguiu jogar. A pressão pós-perda do Santos foi muito efetiva. O Santos estudou bem um Galo que tem alguma dificuldade de sair em pressão. Quando ele é pressionado, ele tem alguma dificuldade em ganhar segundas bolas. E o Santos conseguiu explorar isso muito bem. E o primeiro tempo, o Santos dominou o Atlético fora de casa. Dominou, assim. Criando muita oportunidade, principalmente pelo lado esquerdo do Neymar. O Neymar muito bem, muito ativo no primeiro tempo. Criando boas oportunidades, as melhores oportunidades do Santos no primeiro tempo. Como o Santos como um todo passam pelo Neymar. E isso também vai explicar um pouco do porquê o Santos cai muito no segundo tempo. Passa muito pelo Neymar, o Neymar criando muito. E o Atlético sem saída, assim. O Atlético tentava sair, às vezes tentava baixar com uma gente para ver se conseguia sair. E nada dava muito certo. Assim. O Atlético não tinha muita saída. O Hulk e o Rony foram pouquíssimos acionados, principalmente o Hulk. Que é um cara que não se move tanto, ele não é tão móvel. O Rony, como por ser mais móvel, às vezes caía pelo lado, caía por fora e conseguia se virar. O São Paulo até tenta uma mudança de jogar o Rony para fora e largar o Scarpa mais para armação, né? Vai voltar para um 3-2-5, né? Ele fez isso aqui. Ele arrastou o Rony para fora para jogar de beirada, bota o Scarpa para dentro para tentar melhorar a armação, recua o Alonso e o Vera contra o volante que eu acabei de falar, eu esqueci o nome, para jogar mais por fora, com o Coelho e Arana aqui, às vezes revezando, faziam muito. Aqui não tinha muito fixo aqui, mas às vezes era aqui, às vezes era aqui. E nada deu certo no primeiro tempo. O Galo não conseguiu se encontrar no primeiro tempo. No segundo ele muda de novo. E aí eu acho que começa a vir a melhora do Galo. Ele põe o Alexander, que é um jogador de um pouco mais de refino com a bola. De menor passe, chega bem na área, eu acho que melhora um pouco o time do Atlético. Tem mais qualidade. Que, por exemplo, quando era o Alonso, o Alan Franco ali, não, sabe, não dava liga, assim, não andava, porque o Franco não é um cara para jogar nesse último terço. Eu discordo do. Eu até acho que o Vera é mais pra esse cara para jogar no último terço do que o Alonso, do que o Franco. Se tu é para colocar alguém deles naquele setor. E ele botava ali o Franco meio que não entregava muita coisa, porque jogar de costas, assim, jogar do Store não é muito ali. Eu acho que ele tava meio perdido, e ainda tinha o Scarpa muito pro lado, assim, então meio que não fazia muito sentido. O segundo tempo eu acho que ele arruma. Porque ele consegue colocar o Alexander, também no entrelinhas,
deixa o Vera aqui, na dele, e põe o Scarpa por dentro para armar, né? E daí ele volta, ele faz um 3-1, 5-1. E aí acho que nisso aqui o Galo melhora. Dessa ideia aqui ele melhora. Scarpa mais por dentro, tu tendo o Alexandre, que pode ou baixar aqui para construir junto e ter uma qualidade aqui, ou pode estar no último terço, sabe? Porque ele chega bem na frente, bate fora da área. Tendo o Hulk, tendo o Coelho, tendo o Rony, eu acho que melhorou bem o Atlético Mineiro. Que volta já para um tempo melhor, e aí depois da expulsão do Zeivaldo, que foi a expulsão infantil do Zeivaldo, não precisava fazer o que ele fez, já tendo um amarelo, facilitou muito o jogo do Santos. E aí que eu digo que pelo contexto, o Santos pode sair feliz. Porque tu perdeu um jogador muito cedo do segundo tempo, jogando fora de casa, que teu time que já não é um timaço, assim, não é um timaço. Então, pô, dificulta muito. E dali em diante, o Santos só se defendeu. O Santos tinha muito pouco escape, mal saía. E era um Galo que pressionou, conseguiu fazer 1-0 numa bobeada, num bom lançamento de Scarpa pro gol do Igor Gomes. Mas, e o Santos meio sem saída. Até, né, que o mundo é muito cruel, com alguns muito felizes para outros. O Tiquinho recebe uma bola, o Lianco protege mal, perde a bola pro Tiquinho. E o próprio Lianco acaba fazendo o pênalti, o Galo empata o jogo, o Santos empata o jogo com o Tiquinho. E aí, pô, resultadaço pro Santos no final. Né? No final das contas, acaba sendo um puta resultado pro Santos, um resultado ruim pro Atlético, que tinha no resultado na sua mão até o final. Que, pô, tu com 1-0 em casa, com a mais, é duro tomar esse empate, é muito duro. Assim, e um Galo que não se encontra ainda. O São Paulo já é o segundo jogo, é um segundo jogo que não engrena, sabe? Parece que, lógico, não vou criticar aqui o São Paulo, por mais que eu tenha várias ressalvas em relação ao São Paulo, eu não vou ficar aqui batendo no São Paulo. Mas é um Galo que vai, acho que o terceiro ou quarto técnico, e o time não anda, assim, o time não, sabe, não mostra nada, é difícil, cria pouquíssima criação do Galo. O Galo vai conseguir começar a criar um pouco mais com o jogador a mais, e mesmo assim teve alguma dificuldade. Então, assim, um Galo bem abaixo, ainda mais pelos nomes que tem. Vamos ver se o São Paulo consegue dar uma cara. O Santos, cara, o Santos no primeiro tempo eu gostei. Eu acho que o Santos no primeiro tempo é uma ideia do que a gente pode ver do São Paulo. Com o Neymar sendo um interior pela esquerda, ao lado do Guilherme, tendo um Lautaro Dias. Eu acho que o Santos começa perdão, a desenhar uma ideia que pode ser boa. E, de novo, eu acho que o trabalho do Kleber Xavier já era bom. Eu gostava de várias ideias do Kleber Xavier. Né, que beleza, ele tomou uma caceta do Vasco. E aí ele saiu, né? Porque tomar 6-0 em casa é muito feio e não tem estofo que segure tu num cargo. E eu acho que o Vojvoda também mostra algumas ideias e o Santos, mais uma vez, acha um bom resultado fora. Como já tinha achado contra o Cruzeiro, tinha achado o resultado contra o Flamengo em casa também, que é um bom resultado. Então o Santos começa a achar pontos onde não se deveria achar. Se o Santos começar a fazer os seus pontos em casa, a gente teria um cenário que o Santos escape até com alguma tranquilidade dessa zona do rebaixamento. Né? Porque tu achando esses pontinhos pequenos fora de casa, em jogos grandes, no final vai te dar um respiro bem maneiro, beleza? Deixa o like aí, descreve, tamo junto.